Quando a gente pensa em negócios, o que vem à cabeça? Lucro, inovação, crescimento, são os pilares, certo? Mas existe um custo oculto, um que não aparece na planilha e que pode implodir até as maiores empresas do país: o preço da falta de ética. E é sobre as cicatrizes deixadas por algumas das maiores crises corporativas do Brasil que a gente vai mergulhar agora. E o ponto de partida é essa ideia aqui que é fundamental. A fonte deixa muito claro, ignorar a ética não é só mais um risco calculado, sabe? Não é um custo para se fazer negócios, não. É uma ameaça direta à própria existência da empresa. É algo capaz de destruir valor, reputação e, no fim, o negócio inteiro. Para a gente entender a dimensão real disso, vamos revisitar as crônicas de alguns colapsos que marcaram época. São histórias que, apesar de parecerem diferentes, compartilham um roteiro bem trágico e um final, bom, um final devastador. Vamos começar pelo caso mais recente, que explodiu como uma bomba. Janeiro de 2023. O mercado inteiro é pego de surpresa com o anúncio de inconsistências contábeis na Americanas. O número era, e ainda é, difícil de engolir. Mais de 25 bilhões de reais. Uma fraude que, como se descobriu depois, vinha sendo cozinhada por anos. E a reação do mercado? Foi imediata e foi brutal. Em uma semana só, as ações da companhia simplesmente derreteram, caíram 75%. O valor da empresa evaporou na frente de todo mundo, provando que a confiança, quando se perde, leva tudo junto com ela. O que veio depois foi uma espiral de destruição. Primeiro, um pedido de recuperação judicial para tentar lidar com uma dívida que de repente explodiu para 40 bilhões de reais. Mas o diagnóstico final é o que mais assusta: uma falha catastrófica de governança. Ou seja, os controles ou não existiam ou foram completamente ignorados. O peso desse colapso é imenso, né? Mas infelizmente essa não é uma história isolada no nosso cenário corporativo. Longe disso. Vamos voltar um pouco no tempo para 2014, a Operação Lava Jato. Ela escancarou um esquema de corrupção sistêmico bem no coração da Petrobras, a maior empresa do país. Propinas, superfaturamento em contratos bilionários, tudo isso veio à tona, abalando as estruturas do poder e da nossa economia. O impacto financeiro disso tudo foi de uma magnitude que a gente nunca tinha visto. A Petrobras perdeu 150 bilhões de reais em valor de mercado até 2015. Pensa nesse número. Ele não representa só dinheiro perdido, mas a perda de credibilidade em uma escala global. Os números do balanço contam a história. Um prejuízo recorde com 6,2 bilhões de reais sendo oficialmente carimbados como perdas diretas por corrupção. As ações chegaram a cair mais de 80% e a empresa precisou de quase uma década para começar a se reerguer de verdade. Pois é, a história se repete. A confiança quebra e o resultado são perdas colossais. Mas a falta de ética pode ter um custo ainda mais trágico. Um custo que não se mede em reais. Em 2019, o Brasil e o mundo assistiram horrorizados ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Aqui, a falha ética foi muito além do mundo financeiro e virou uma tragédia humana, com a perda de 270 vidas. As investigações depois mostraram negligência e até falsificação de laudos de segurança. E mesmo diante de uma catástrofe humana desse tamanho, o mercado financeiro reagiu com sua lógica, que é sempre implacável. No dia seguinte ao rompimento, as ações da Vale despencaram 25%, uma perda de valor instantânea e massiva. O desfecho para a Vale foi uma combinação de perdas financeiras gigantescas, mais de 70 bilhões de reais em valor de mercado que simplesmente sumiram e indenizações que já passam dos 30 bilhões. Mas, para além dos números, ficou o dano talvez irreparável à reputação global da empresa e, claro, um custo humano que é simplesmente incalculável. Americanas, Petrobras, Vale, fraude contábil, corrupção sistêmica, negligência fatal. 3 gigantes, 3 desastres. Vamos agora conectar os pontos para entender o padrão que existe por trás de toda essa destruição. Porque esses não são eventos aleatórios, sabe? Eles seguem um padrão bem previsível. É quase um roteiro que se repete, com consequências igualmente devastadoras. O que este gráfico mostra é justamente a escala do estrago. Olha só, na Petrobras, uma perda de 150 bilhões. Na Vale, 70 bilhões.
Na Americanas, 40 bilhões. Os números mudam, mas o padrão é um só. Uma aniquilação de valor que pune não só os acionistas, mas os funcionários, os fornecedores e, no fim, a sociedade inteira. E este aqui é o ciclo do colapso, ilustrado passo a passo. Tudo começa com a decisão antiética, um balanço maquiado, uma propina aceita, um laudo de segurança ignorado. Depois vem a descoberta e, inevitavelmente, isso leva à perda de confiança. E o passo final é sempre o mesmo, o colapso financeiro e de reputação. Então, o ponto crucial é este: não importa a natureza da falha ética. O fio condutor que une todos esses casos é que a consequência final é sempre a mesma. É a destruição de valor e, mais importante ainda, de confiança, que é o ativo mais valioso de qualquer organização. Diante desse padrão todo de destruição, a discussão precisa mudar. A gente sai da análise do problema para buscar uma solução. E a resposta, ao que tudo indica, está no imperativo da ética. A pergunta que fica no ar e que vale milhões, ou melhor, bilhões, é: como é que se quebra esse ciclo? Como a gente evita que a próxima grande crise corporativa já esteja sendo planejada, talvez neste exato momento, em alguma sala de reunião? Então, qual é o caminho? A resposta, pelo visto, não está só em mais regras ou mais fiscalização, mas sim na formação das pessoas. A ética precisa deixar de ser só um capítulo no manual da empresa e virar uma disciplina central, que forma profissionais capazes de resistir às pressões do dia a dia. A verdadeira defesa contra o próximo colapso é agir antes que o dano se torne, como a gente viu, completamente irreversível. Porque o preço da falta de ética, no final das contas, é pago por todos nós.